Bom dia, oitavo ano. Nós vamos iniciar agora o nosso capítulo 3, que é de geometria. E é bem tranquilo esse início, porque vocês já tiveram uma noção o ano passado, certo? Nós vamos, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu vou lembrar para vocês o que é ponto, reta e plano, que esses são entes da geometria que não se definem, mas que é importante a gente saber. São noções primitivas dentro dos conceitos geométricos. Nós vamos ilustrar para ficar mais fácil o entendimento. Vocês viram, quando a gente começa a estudar a geometria, a primeira coisa é ponto, reta e plano, são entes geométricos, né? E nós vamos ver aí esses conceitos aí, que são entes que, olha lá, o que é ponto? O ponto, a gente não define ele, mas a gente conhece o ponto. Por exemplo, uma estrela, um pingo de caneta, um furo de agulha e qualquer coisa muito distante, né? Quando eu ensinei para vocês no sexto ano, eu ainda falava assim, vamos olhar uma pessoa lá no fundo, né? Bem longe, bem distante, a gente não distingue se é pessoa, se é animal, se é uma árvore, a gente acha que é um ponto, tá? Um ponto. Então, olha lá, as estrelas pode ser, a gente não define a forma dela, a gente não consegue ver as dimensões, está representado por um ponto. A caneta, o pingo de uma caneta, né? Uma agulha, quando você faz, né? Olha lá, o furo de uma agulha também a gente define como um ponto, certo? Reta é um fio esticado, lados de um quadro. Se eu tiver um fio esticado, eu tenho uma reta. Olha lá, aquele fio ali de uma tomada é uma reta. E o plano? A reta também, depois nós vamos fazer, tentar conhecer o que é uma reta, já que não existe uma definição para ponto, reta e plano, que a gente conhece através dos desenhos geométricos aí. Plano é o quadro negro, a superfície de uma mesa, geralmente onde a gente faz os desenhos. Olha lá, a mesa, o quadro são plano. Isso aí não tem na apostila de vocês, mas nós já vimos em anos anteriores, que é ponto, reta e plano, que são entes geométricos que não se definem, mas que a gente conhece. Mas a gente tem que saber como que um ponto é representado. Um ponto é representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Olha lá, ponto A, tá? O ponto A, um ponto M, um ponto L e um ponto B, onde eu estou mostrando com um cursor. E nota que esse ponto ele está dentro de um plano aí, certo? As retas. Retas R, S, X, P, Q, U e V, representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. A reta, ela não tem início e nem fim. Ela é infinita para a esquerda e para a direita, no caso dessa nossa. Eu chamo ela de reta R. Ela é infinita, a outra reta é a reta S. E a outra é a reta X. Ela é infinita tanto neste lado que está o cursor, como neste outro aqui também. Então, a reta ela é infinita dos dois lados. Podemos medir a reta? Não. Se ela não tem início e não tem fim, não temos possibilidade de ter a medida da reta, certo? Planos já são, assim como o ponto é representado por letra maiúscula, a reta por minúscula do nosso alfabeto, os planos são representados por letras gregas. A alfa, que são aquelas mais conhecidas, né? O alfa, o beta e gama, representados por letras gregas minúsculas, tá? Agora mesmo vai aparecer o plano aqui, olha lá. O alfa, apareceu 2 aqui. O alfa, que é esse aqui, né? E o beta, que é esse B, que é essa perninha aqui para baixo. Nós também já mencionamos essas letras em aulas nossas aí. Agora, nós vamos à reta, já que a reta não pode ser, ela não tem início nem fim, mas tem algumas peculiaridades agora que nós vamos ver aí. Nós vamos ver as semi-retas e segmentos de reta, certo? A semi-reta é um pedaço, a semi-reta é um pedaço da reta, porque ela tem início, mas não tem fim.
Eu sei onde ela começa, mas não sei onde ela termina. Olha o exemplo aqui. Um ponto O sobre uma reta S divide essa reta S em duas semirretas. O ponto O é a origem comum às duas semirretas, que são denominadas retas opostas. Olha o cursor. A semirreta está aqui. Se eu ignorar o ponto O, eu tenho uma reta infinita para a direita, infinita para a esquerda. Chama de reta S. Então, S mal feita aí, mas é S. Aqui nós temos o início de um ponto O. Se eu pegar esse início e for para a direita, eu tenho uma semirreta OS. Se eu for para a direita, para a esquerda também, eu tenho uma outra semirreta. Ela tem origem O, mas não tem fim. Ela vai até o infinito. Aqui tem origem O e vai até o infinito esquerdo. Chama semirreta, certo? E ela é um pedaço da reta aí, certo? Ela tem o início, mas não tem fim. É o que, resumindo, é isso aí. E segmento de reta, que é o nosso assunto propriamente dito. O que eu falei até agora é resumo de aulas anteriores e de anos anteriores, né? Falei em ponto, representado por letra maiúscula, falei em reta representada por letra minúscula do nosso alfabeto, e falei do plano onde a gente faz o desenho, que é representado geralmente por letra grega, alfa, beta, gama e assim por diante. Agora nós vamos estudar, que é o nosso capítulo 2, que está na página 56, e ele fala sobre segmentos de reta. Ele é um pedaço da reta. Ele tem início e tem fim. A semirreta só tem início. Agora, esse aqui tem início e tem fim. Olha essa reta S, que é infinita nos dois sentidos. Aqui eu tenho um segmento de reta AB. Ele tem início em A e tem fim em B. Ele explica aqui do direito. Dado uma reta S e dois pontos distintos, diferentes, A e B, a palavra distinta é diferente sobre essa reta, o conjunto de todos os pontos localizados entre A e B, inclusive os pontos A e B. Esse aqui, ó, todos os pontos que tiver internos aqui, que eu não nomeei esses pontos, são pontos pertencentes tanto à reta quanto ao segmento de reta. Eu posso chamar esse segmento de AB. Eu chamo esse segmento de AB. Eu posso falar segmento AB, certo? E posso pôr um tracinho em cima de AB ou não. Os segmentos, que também vocês viram no sétimo, eles podem classificar em 4 tipos de segmentos: consecutivos, colineares, congruentes e adjacentes. Vamos lá? O primeiro. Segmentos consecutivos. Consecutivo, a gente tem a ideia de um após o outro. Quem é o consecutivo de 1? 2. Quem é o consecutivo de 2? 3 números consecutivos. 1, 2, 3. 4 números consecutivos. 4, 5, 6. Tudo bem. 4, 5, 6, 7. Números consecutivos é que vem um após o outro. O segmento também é assim. Olha lá. 2 segmentos de reta são consecutivos se a extremidade de um deles e também a extremidade do outro, ou seja, uma extremidade de um coincide com a extremidade do outro. Em palavras simples, onde termina um, inicia o outro. Então, vamos ver aqui, AB e BC. Tem 2 segmentos, AB e BC. Olha, AB termina no B e o BC, a própria letra fala, onde termina o AB, começa o BC. Eles usam a mesma letra aqui, ó. Finalzinho aqui é com B, o início é com B. Olha, eles não necessariamente precisam estar na mesma reta. O importante é que onde termina um, inicia o outro. MN e NP, olha, MN e NP são consecutivos. Onde termina o MN, começa o NP. Vocês notem que a letrinha do final aqui de um é o início do outro. Nós podemos ver apenas pelas letras ou podemos ver pela figura. EF e GH, olha para você ver, esse termina em F, o outro começa com G. Eu já vejo que não é consecutivo. Não são consecutivos, ok? Onde termina um, não inicia o outro aí.
Então, nós vamos aprender que segmentos consecutivos são aqueles que onde termina um, começa o outro. Ou seja, eles têm extremidade comum. Colinear significa sobre uma mesma reta. Dois segmentos de retas são colineares se estão numa mesma reta. Olha, AB, BC, CD. Se eu pegar AC como outro segmento, CD como outro segmento, eles são colineares. Todos estão numa mesma reta. Se eu pegar uma régua e passar aqui, ó, essa régua fica retinha. Ela está sobre uma mesma reta. MNNP são também colineares, estão numa mesma reta. Então, eu posso pegar aqui consecutiva AB, BC, CD, ou posso pegar só AB e CD, que eles são colineares, tá? Agora aqui está consecutivo também, ó, MN e NP. Esse aqui não são colineares, porque, ó, eu passo o cursor aqui e formo uma reta para cá. Eu passo o cursor aqui e formo outra reta para lá. Então, as retas aqui, eles não estão sobre uma mesma reta. Olha, eles têm desvio aqui, ó. Enquanto esse, o EF, é um pedaço que está inclinado nessa posição, o FG não passa uma mesma reta. Se você pegar uma régua e pôr aqui, ela vai ficar nessa posição. Se você pega uma reta e põe aqui, ela fica na outra posição. Colineares estão sobre uma mesma reta. Sobre segmentos consecutivos e colineares, podemos ter algumas situações. Então, lembrando, consecutivo, onde termina um, começa o outro. Colineares, tem que estar na mesma reta. Os segmentos colineares, segmentos de reta, são colineares se estão numa mesma reta, certo? Eu voltei aqui. Olha lá. Sobre os segmentos consecutivos e colineares, podemos ter algumas situações. Olha, observem bem essa situação. Esses aqui são colineares, esses não são colineares, certo? Esses aqui são consecutivos, porém não são colineares. Esses aqui são colineares e têm segmentos consecutivos. Vamos em frente. Olhando bem aqui, observem bem aqui, o segmento AB, BC e CD, olha, AB, BC e CD são consecutivos e colineares. Atenção, passam sobre eles a mesma reta, então eles são colineares, e onde termina um, começa o outro. Mas o segmento AB, e agora vem aqui, CD, eles são colineares, que estão na mesma reta, mas não são consecutivos. Olha, a AB está aqui, pulei esse espaço para depois começar o CD. Você observa que o finalzinho aqui, o B, é diferente do C. Olha lá, não são consecutivos, embora sejam colineares. Mas os segmentos de reta EF e FG são consecutivos, porque onde termina um começa o outro, mas não são colineares. E isso vai gerar uma classificação de segmentos. Além dos segmentos, nós podemos ter segmentos iguais também. Além dos colineares e dos consecutivos, nós podemos ter congruentes. Na geometria, a palavra congruente significa medidas iguais, independe da posição. São aqueles que têm a mesma medida. No desenho AB e CD são congruentes, medem 3 centímetros. A congruência entre os segmentos AB e CD é denotada assim. A gente coloca esse símbolo aqui, olha lá, AB é congruente a CD. Igual você tem um símbolo maior, menor, igual, diferente, você tem esse símbolo aqui, que é onde a gente é denotada por esse símbolo de congruência. E a palavra congruente significa igual, de valor, medida, não necessariamente na mesma posição. Esse aí está na mesma posição, mas um poderia estar na horizontal e o outro na vertical, tá? E agora vem segmentos adjacentes.
Então, olha, os segmentos podem ser consecutivos, colineares, congruentes e os adjacentes, tá? Então, vamos ver que 2 segmentos são consecutivos e colineares, são adjacentes. Eu falo que um segmento é adjacente quando ele é consecutivo e colinear ao mesmo tempo. Se possui em comum apenas uma extremidade e não tem outros pontos em comum. Olha lá, ó, 2 segmentos consecutivos e colineares são adjacentes. Faz o seguinte, nós vamos ter como direção o seguinte: se o segmento for colinear e for consecutivo, ele é adjacente. Então, vamos ver aqui. MN e NP são adjacentes, tendo somente N em comum. MP e NP não são adjacentes, pois existem muitos pontos em comum. Preste atenção. Olha, quando eu falo MN e NP, eles são adjacentes pelo seguinte: eles são colineares, que é muito fácil de notar, está numa mesma reta, e tem o ponto N em comum. Mas se eu pego o ponto, ou seja, onde termina um, começa o outro. Esse eu acho a maneira mais fácil de vocês conhecer um segmento que é consecutivo. Onde termina um, começa o outro. Quando eu pego o segmento MP, que é o grandão, e o NP, eles não são adjacentes, porque eu não considero eles consecutivos. Por quê? Porque eles têm muito pontos em comum, e não só o N. Para ele ser consecutivo, ele tem que ter apenas o N aqui. Tá? Então, olha lá. Então, o segmento, para ser adjacente, ele tem que ser colinear na mesma reta e ser consecutivo. Então, observe, MN e NP são consecutivos, porque onde termina um, começa o outro. Pelo finalzinho aqui a gente vê, quer ver? Olha lá, N e N. O fim do primeiro segmento é o início do outro. Passa sobre eles uma mesma reta, logo eles são adjacentes, tá? Então, por isso que vem aqui, ó, MN e NP são adjacentes. Este e este. Tendo somente N em comum. MP e NP, MP. E o NP, que é o pequenininho, não são adjacentes, pois existem muitos pontos em comum. Por isso vem essa definição aqui em cima. 2 segmentos consecutivos e colineares são adjacentes. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Se possui em comum apenas uma extremidade, que no caso aqui é o ponto M, certo? Ponto e outro assunto, saindo um pouquinho da classificação, já para aproveitar a aula, saindo um pouquinho da classificação dos segmentos, nós já vamos ver ponto médio de um segmento. O ponto médio de um segmento é aquele que divide um segmento em 2 partes iguais. Olha lá, eu tenho aqui AM e MB. O AB vale 4 centímetros. O ponto M é o ponto médio, 2 centímetros para cá, 2 centímetros para cá. Então, AM vale 2, NB vale 2, tá? Os 2 segmentos que eles dividem são congruentes. Olha lá, por isso que ele fala M é o ponto médio do segmento de reta AB. A gente chama assim, ó, segmento AB. Divide o segmento AB em 2 segmentos congruentes, ou seja, iguais. Representa assim, ó, a M é igual, na geometria o igual é congruência, NB. O ponto médio é o ponto de equilíbrio de um segmento de reta. É óbvio, né? É como se fosse aquelas balancinhas, o centro e o equilíbrio, tá? Serão passados exercícios para nós fazermos, tá? E sobre esse assunto dado hoje, ok? Eu passo para vocês, bons estudos e qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos e até a próxima aula.
encerrar a reunião para tudo. Você viu que está salvando?